Coloque sua mão no seu coração, vamos orar nessa manhã. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Nós te damos graça, Pai, porque nós entendemos que tu és o Cristo, verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Venha, meu Pai, em nossos corações nessa manhã. Que a nossa fé seja fundamentada na tua presença, seja fundamentada no teu santo nome. Manifesta o poder sobre nossos corações e sejamos aptos, abertos, a receber aquilo que o Espírito Santo vem trazer essa manhã para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Está vendo essa foto aqui? Hoje nós vamos falar sobre fundamentos. Essa casa aqui, ela está montada na rocha, no meio de uma baía, nos Estados Unidos. Essa casa tem 100 anos já de idade, já passou por vários terremotos, vários coisas e a ilha é basicamente o tamanho da casa, tá? Mas por que isso? Porque quando você tem um fundamento bem feito, você percebe que até ela passa a ser visível. É uma casa tão conhecida lá que virou um ponto turístico na cidade. Então a nossa vida, as pessoas também que nos conhecem, elas vão ver o nosso andar, o nosso caminhar, e as pessoas vão se espelhar naquilo que você é, naquilo que você realmente faz. Amém? Deus tem um plano eterno de estabelecer, reimplantar o reino de Deus aqui na terra. E na Bíblia é muito clara quando fala sobre esse propósito de Deus. E o fundamento, né? A palavra fundamento significa uma base, um alicerce, uma coisa sólida, fundação. E onde quer que os homens venham construir as suas obras, suas edificações, é muito importante que você tenha uma base muito bem feita. Eu já participei da construção de 4 hidrelétricas, desde a fundação até ela ficar pronta. E você vai até o fundo do rio, faz toda aquela limpeza daquela fundação, retira tudo que está solto. Se precisar, você tem que injetar, tem que reforçar aquela fundação, para que se possa suportar aquela barragem. E a fundação, às vezes, você não percebe, você não enxerga a fundação. Você não enxerga a fundação, mas ela está ali, porque ela foi feita, ela foi dimensionada para suportar aquilo que ela foi prevista. E quando nós lançamos o fundamento errado, quando o construtor lança a fundação errada, vai dar problema. E é interessante como Deus, Ele pega esse princípio natural e traz para nossas vidas. Porque o fundamento da vida espiritual não é um credo. O fundamento da nossa vida espiritual não é um credo, não é uma religião, não é uma placa, mas é a essência. E eu queria ler com vocês em Isaías 28:16. Que Jesus Cristo é o fundamento, a pedra, a vida espiritual, a pedra já aprovada, a pedra fundamental. Jesus é essa pedra fundamental. Muitos crentes professos, eles acham que você, através das suas obras, através do seu muito trabalho, através do seu dinamismo, né, você consegue se sustentar. Às vezes por fora a pessoa está tranquila, né? Mas por dentro, a pessoa não foi firmada a sua fé em Jesus. E aí, com o tempo, isso começa a ruir, começa a dar problema, trincas, defeitos, e a pessoa desaba na sua fé. Às vezes a pessoa tenta lançar os seus fundamentos sobre uma palavra errada, sobre uma forma errada. E a estrutura da nossa vida espiritual determina se ela será edificada sobre o fundamento apropriado, e o único fundamento da vida espiritual que permanecerá firme é Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse o nosso fundamento principal. No livro de Ageu, capítulo 1,
Ageu enfatiza a importância dos fundamentos para a nação de Israel. E aí em Ageu, capítulo 1, versículo 6, nos fala aqui: tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pôr no sequetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxesse para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Israel estava experimentando ali um momento de muita pobreza, muita escassez. Porque as pessoas, elas procuravam tentar uma vida de prosperidade, tentar construíam suas casas, mas a casa de Deus estava em ruínas. E ninguém cuidava da casa de Deus. As pessoas estavam cuidando do seu benefício próprio. E aí o Senhor veio de forma sobre aquele país, sobre Israel, e falou: vocês me esqueceram. Então o que acontece com vocês, dessa pobreza, dessa dificuldade, é porque vocês esqueceram o fundamento. Esqueceram o fundamento de cuidar da minha casa e também de buscar a Deus. Quando nós pegamos a nossa vida e deixamos de buscar a Deus, nessa pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas falaram assim: eu não preciso mais de igreja. Eu aprendi a viver com meu Deus em casa. Não preciso mais de igreja, não preciso mais estar presente. E a pessoa ela vai construindo um fundamento errado. E aí chega na hora da dificuldade, ela vai estar firmada aonde? Ela vai estar arraigada a sua fé aonde? Porque nós, como corpo, como igreja, quando nós testemunhamos, como nós trocamos as experiências, cada um alimenta o próximo. O seu testemunho serve para abençoar o irmão. Então nós somos uma igreja, o corpo de Cristo. E as pessoas acham que ela é autossuficiente. Até o dia que ela vai cair em si. E aí será tarde, porque a ruína sobre a sua casa será grande. Então Ageu chamou o povo para corrigir esse problema. Que eles deveriam reedificar tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual. A nossa vida em Deus tanto é material como espiritual. Deus nos quer por completo. E reedificar o mundo natural era necessário para Israel para ter aquela sobrevivência. E o que acontece, irmãos? Nós podemos, e desde o dia que Israel retornou e reconstruiu a casa de Deus, e eles voltaram a buscar a Deus como deveria ser, o Senhor trouxe a bênção sobre aquele país. E nós podemos reconstruir nossa vida espiritual sobre um fundamento único, que é Cristo. Tenha certeza que desde o dia que você começar a edificar sobre os fundamentos corretos, os seus fundamentos espirituais, em Cristo, Deus abençoará cada área da sua vida. O povo de Israel teve essa experiência. Eles deixaram de edificar, o seu fundamento saiu da presença de Deus e eles passaram por escassez. E quando eles retornaram aos princípios, ao fundamento da palavra, ao fundamento de Deus, eles receberam a bênção de Deus sobre a vida deles. Crer é vencer. Se você estiver crendo, você já venceu, porque a nossa fé é colocada em prática. A fé é a convicção íntima gerada pela luz do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo que derrama sobre nós essa luz. E qual a importância dos fundamentos? O que diz Salmo 11:3? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
se destruir os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Porque o nosso fundamento estando em Cristo, nós somos justificados, nós somos transformados. Mas se a pessoa destruir isso, esse fundamento, o que será dele como justo? E os fundamentos da vida cristã é um conjunto, né, de princípios que nós temos e de verdades fundamentais nas quais a nossa fé tem que ser o quê? Fortalecida. Esses fundamentos devem ser firmes, bem compreendidos e guardados no coração, e serve de base. E todo fundamento, ele é absoluto. Os fundamentos da palavra de Deus devem ser bem aprendidos, vividos, constantemente colocados em prática. É interessante que a vida com Deus não é uma teoria, é uma coisa prática no dia a dia. A vida no Espírito nos traz essa certeza, essa convicção de que a praticidade da vida, a nossa vida vai fluindo de acordo com o que nós vamos aprendendo em Deus. Não apenas pela letra, mas pela verdade. Em Efésios 2, capítulo 8, versículo 8 e 9, nos fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Essa força não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É o Senhor que nos dá essa fé, é o Senhor que fortalece a nossa fé. E a Bíblia compara a nossa vida à construção. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos o quê? Edifícios. E esse edifício tem que estar bem firmado na rocha. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, né? Paulo falando aqui: lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também a palavra fala que nós somos santuários, nós somos o que? Sagrados. E Paulo que fala muito claro, né? Porém, cada um veja como edifica. Quantas pessoas pegam a própria palavra de Deus e criam doutrinas de homens, criam condicionamentos de roupagem, condicionamento de vestimentas, condicionamento para poder até participar da ceia. Você tem que passar por uma lei enorme feita pelo homem para você poder chegar a Cristo. A Bíblia, ela é simples, pura e verdadeira, mas o homem pega ela, é aquele fundamento, e corrói ele para dominar as pessoas através do medo. E aí algumas igrejas trazem um Deus da dor, um Deus que mata, que castiga, que você tem que ser de acordo com aquele script que o homem fez para você receber Jesus. A salvação de graça, mas participar da igreja tem que ter um monte de pressupostos. Você tem que estar na lista dos dizimistas aqui. Alguém viu a lista dos dizimistas aqui da igreja? Nós não temos. Na hora da oferta, nós não temos lista, envelope de dizimista, saber quanto que a pessoa dizima. Por quê? Nós entendemos que isso é um compromisso da pessoa com Cristo. Essa obra pertence a Deus e Ele que coordena tudo. Amém? O propósito do seu edifício espiritual é providenciar uma habitação para Deus. Meu Deus, pensou? O propósito de Deus para nós, o seu propósito é providenciar que a sua vida seja realmente um edifício, um lugar para a habitação de Deus. O Espírito Santo agirá em você apenas quando sua vida estiver edificada no fundamento certo. Pastor, mas o Espírito Santo não habita em mim? Habita. Mas para ele agir conforme todas as promessas de Deus,
você tem que estar diante de Deus. Você tem que estar fundamentado na rocha que é Cristo. E você tem que ser merecedor da graça de Deus sobre sua vida. Porque não basta falar assim, eu aceitei Jesus e a sua vida está toda desconcertada. Tudo na nossa vida é um processo e você vai fazendo com que essa casa é uma construção constante. Nós construímos a nossa casa aqui espiritual, no fundamento que é Cristo Jesus. Mas tem a manutenção, não tem? Tem os ventos. A palavra é muito clara que fala que a mesma tempestade cai sobre a casa do justo e do injusto. Então a manutenção é constante naquela casa. Então nós, como templo do Espírito Santo, nós temos que fazer essa manutenção sempre. Dia após dia. O que a palavra nos fala? Em todo o tempo, a gente tem que estar na presença do Senhor. Então a nossa vida espiritual, nossa vida no Espírito, faz com que nós tenhamos essa melhoria. De tempo em tempo, você vai colocar uma pintura nova no seu espírito. Você vai arrumar o telhado da sua casa. Porque quem gosta de morar numa casa velha, caída aos pedaços, com defeito? Não. Então a nossa vida, a nossa fé tem que ser sempre fortalecida no Espírito Santo. Pai, o que há de mim de errado? Eu posso estar no fundamento que é Cristo, mas se eu não cuidar dessa casa, essa casa com o tempo ela vai tombar. É assim que nossas vidas. Sempre nós temos que tratado pelo Espírito Santo. Amém? E cada um de nós unidos, nós formamos a igreja. Efésios 2:20. Então cada um de nós somos o quê? Uma casa espiritual. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra o quê? Angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? A igreja não é essa parede, esse piso. Isso aqui é um ambiente que nós temos consagrado ao Senhor para que nós possamos nos reunir. Mas a igreja somos nós. Cada um de nós somos igreja. Agora imagina uma igreja toda reunida aqui, a fortaleza que é isso no Espírito Santo. Que isso é o poder de Deus, amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Você tem a oportunidade de ser casa de Deus. Você tem a oportunidade de ter Deus dentro da sua vida. Um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que transforma, que cura. E nós temos que permanecer nos ensinamentos de Jesus. Olha o que diz em João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É a permanência, é a manutenção, é o zelo, é o cuidado. Nós estamos em Cristo, mas nós permanecemos sempre tomando esse cuidado. Nós precisamos retirar o que colocamos sobre essa fundação. Tem coisa que nós colocamos em cima da nossa fundação. Aquilo que contamina, que corrói, que vai destruindo, que enfraquece, que vai minando a nossa fé. Aí você fala assim, pastor, mas eu não faço nada para estragar essa fundação. De jeito nenhum, isso é só os outros. E as suas dúvidas? E a sua incredulidade? E seus pecados? Pecadinhos ou pecadões? E a sua inveja? E a sua falta de fé? E sua pornografia? Seu adultério, sua traição?
Tudo isso são coisas que a pessoa coloca para ir destruindo a sua fundação. A pessoa mesmo, nós mesmos podemos destruir essa fundação. Se nós não tivermos uma manutenção sadia, eu como engenheiro sei, se você não tiver uma manutenção boa num prédio, ele vai estragar. E o prédio, quando começa a dar problema de fundação, ele começa a dar os sinais. Aparece a trinca. Até um dia nós fomos comprar uma casa e tinha uma trinca na parede. Aí eu falei, não, aquela trinca ali é de movimentação, não é de fundação. Aí comprou uma casa, passou um tempo, a outra pessoa falou assim, olha, eu não comprei aquela casa porque eu vi aquela trinca lá e fiquei preocupado. Aquela trinca da fundação. Eu falei, não é, aquela trinca, eu como engenheiro sei que aquela trinca não era de movimentação, era de movimentação da estrutura. Corrigimos a trinca lá, sumiu tudo. Então, a estrutura dá sinais que ela vai ter problema. Você vê esses prédios dos Estados Unidos lá que caiu, ele deu um sinal muito claro que ia demolir, que ia ruir. As nossas vidas também dão sinais que estamos prestes a ruir. Aí você vê o comportamento da pessoa, vê a fala que a pessoa faz, com quem ela anda. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Você percebe pelas postagens que ela coloca nas redes sociais. Por ali você vai tirando como é que está a trinca, como é que está a fissura espiritual da pessoa. Não, mas ninguém está vendo não, é só uma trinquinha. Está abrindo. E por trás? As pessoas, as autoridades, eles vão nas redes sociais para poder ver o que se posta. Uma empresa vai contratar um funcionário, ou um funcionário coloca um trabalhador vai na justiça trabalhista e coloca lá, eu tive um problema de saúde lá na empresa. A advogada da empresa vai lá e procura na rede social, o cara bebia todo o dia todo. Segundou, terçou, quarteirou, quintou, sextou. Aí o cara falou assim, passei mal no trabalho. Aí o advogado falou, não, pera um pouquinho, mas você tá ruim lá fora, rapaz. Você só não bebe quando trabalha. Aí a pessoa infartou, aí falou assim, foi o meu serviço aqui que me destruiu. Aí o advogado provou, não, a única hora que está boa na sua vida é o dia que você não bebe, da hora que você está trabalhando. Então as pessoas estão de olho em você, porque essa casa aqui está bonita aqui, mas está num ponto lá de uma baía, e todo mundo passa perto, vê. Essa casa tem o nome dela certinho, você entra no Google lá, ela vai cair certinho dela. Virou um ponto turístico, por quê? Porque ela está bonita, porque ela está bem cuidada. Se ela estivesse destruída, maltratada, ninguém queria. E as empresas, para contratar uma pessoa hoje, faz isso, vocês dão uma olhada. Mas continuando aqui, aí a pessoa fala assim, pastor, mas não é nada não, é só uma coisinha. Já viu aquela expressão de que grão em grão a galinha enche o papo? Antigamente, conta telefônica da gente, minutinho, no final dava uma conta grande, né? Assustava. Hoje não, hoje você faz um plano aí, um valor fixo. Mas quando você vai vendo os defeitinhos aqui, defeitinho ali, a ruína é muito grande. O prejuízo é grande. Pastor, mas eu estou muito bem, minha estrutura está boa. Às vezes você não está percebendo. Pergunta para o seu cônjuge, como é que você está? Pergunta para o seu vizinho. Ou a gente pode perguntar para o seu vizinho, como é que está aquela família lá? Pastor de Deus, é uma brigaiada o dia todo, e é um problema o dia todo. Mas na igreja lá eles são quietinhos, tranquilos. Não, mas eu tenho aqui, pau quebra aqui o dia todo. Chama a polícia e tal. Gente, as pessoas estão percebendo. Pode estar aqui, na rocha, tá vendo?
Sua carta está na rocha, mas todo mundo está vendo. Se as pessoas estão vendo, imagina o Espírito Santo. Como ele vê a nossa vida. Como o Espírito Santo, às vezes, sei lá, se chora. Mas como a pessoa fica entristecida com as nossas condutas. E o que também tira a nossa comunhão com Deus são as preocupações. A pandemia, tem pessoas que ficavam assim, ó vida, ó dia, ó céus. Parece que a pessoa chamava só raio, só trovoada para a sua vida. Quantas pessoas ficaram... Porque tem pessoas que você anda perto dela, assim, parece que ela tem uma nuvem preta, né? Uma nuvem preta, assim, saindo de raio, assim, ó. Dessas pessoas tem que sair longe, né? Tem que sair longe. Então, as pessoas... Você vê, muitas pessoas prosperaram nessa pandemia. Por quê? Viram oportunidade. Para a mesma situação, você pode pegar aquilo ali e falar assim, não, eu vou me fechar, não vai dar nada certo para mim, eu não consigo nada, não posso nada. E a outra pessoa que está fundamentada na rocha, que tem o Espírito Santo trabalhando na vida dela, que está mantendo a sua casa edificada, sua casa em manutenção, fala assim, opa, eu sei fazer isso. Tem uma oportunidade. Eu vou colocar, eu vou fazer aquele serviço, vou melhorar. E a pessoa acaba tendo uma renda, e a pessoa acaba até saindo do emprego que ela tinha antes, porque ela teve uma renda bem melhor, porque ela trabalhou nisso. E nós vimos aqui claramente na igreja, as pessoas tendo esse posicionamento. E nós precisamos, irmãos, tirar tudo, renunciar a tudo aquilo que tira a nossa comunhão com Deus. No Japão, vários edifícios têm um sistema de amortecimento na fundação para evitar terremoto. Aqui no Brasil nós não temos terremoto, então nossas fundações não têm esse cuidado. Mas no Japão é uma coisa corriqueira, normal. Então, os grandes prédios lá têm um sistema de amortecimento. Então, a nossa vida também, irmãos, tem que ter um sistema de amortecimento. Agora, qual o sistema de amortecimento que nós temos hoje? Poderia colocar a tela daquela... Nós temos 10 exemplos de 10 amortecedores que nós temos aqui. Qual que é os amortecedores? Cadê o vídeo? A tela. Aí. Nós temos aí os nossos amortecedores. Pode deixar na tela aí. Nós temos aqui as práticas espirituais, tá certo? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração, louvor, confissão na palavra, esperar com Deus. Esperar com Deus é no mesmo time, é no mesmo tempo. Não é esperar em Deus, não é com Deus, ou seja, você tem que ser participativo daquilo que você está fazendo na sua vida. Colaborar com o Espírito Santo. Gente, a coisa mais bonita, colaborar com o Espírito Santo. Ser testemunha de Jesus no Cristo, ou seja, a nossa vida tem que espelhar realmente um Jesus vivo. E anunciar a volta de Jesus Cristo. Esses são os nossos amortecedores. Vem a tempestade, mas o Senhor nos capacita a ter essa condicionante de termos as práticas espirituais como amortecedores, como destravadores. Então, esse amortecedor, ele tem que estar funcionando o tempo todo. Então, a nossa vida nas práticas, através das práticas espirituais, a gente vai tendo essa comunhão com Cristo, com Jesus, a gente vai sendo transformado pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou começando nas práticas espirituais, estou começando a orar em língua, estou ficando pior. Não, pior você já era, você só está saindo para fora aquilo que Deus está cuidando. Só está se conhecendo a si mesmo. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, você era desse jeito, ó, tá vendo? Tipo assim, ninguém é santinho não, pode ficar tranquilo. Então a gente começa nas práticas espirituais e Deus vai nos transformando de dentro para fora. Então o mais importante é a nossa transformação de dentro para fora. É isso que o Senhor quer conosco.
que nós sejamos transformados de dentro para fora. E as práticas espirituais são esses instrumentos, são os princípios, né, que nós podemos ter para nos transformar. E no final aqui, em Isaías 58, de 11 a 12, o Senhor nos fala aqui: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A nossa vida com Deus é assim. Deus nos traz os princípios e compete a nós mantermos nossa casa, a nossa edificação firmada na rocha que é Cristo. A manutenção dessa casa, a unção do Espírito Santo e todas as ferramentas que Deus nos traz, de nós sermos transformados pelo Espírito Santo, faz com que essa casa seja edificada, adornada. E as pessoas que nos conhecem podem dizer: ali existe alguém, existe a família diferenciada, existe um Deus que cuida realmente daquela casa. Enquanto todo mundo está em crise, aquelas pessoas estão em Cristo verdadeiramente. Nós não podemos, irmãos, viver de aparência. A nossa vida tem que ser totalmente firmada nesse fundamento, que é Jesus Cristo. E através das práticas espirituais, a gente pode ser transformado pelo Espírito Santo. Amém?